Bom dia a todos. Hoje nós iremos dar início, sobre os nossos mais um estudo sobre heróis da fé. Espero que você esteja gostando, que é muito interessante, E é muito bom também para que a gente tenha um pouquinho mais de fé também, Aprende um pouquinho com eles, que eles sofreram muitas perseguições, sofreram tudo, mas nunca desistiram de Deus, Então, nós iremos hoje falar sobre Guilherme Carey, pai das missões modernas. Ele nasceu em 1761, faleceu em 1834. Disse que Guilherme Carey, fundador das missões atuais, não era dotado de inteligência superior, era normal, tá, gente? E nem de qualquer dom que deslumbrasse os homens. Entretanto, foi essa característica de persistir em tudo aquilo que ele acreditava, com o espírito indômito e conquistável, até completar. Ele nunca parava de fazer aquilo que ele queria até conseguir. Ele amava a natureza, E quando Deus o chamava a iniciar qualquer tarefa, ele permanecia firme, dia após dia, mês após mês, anos após anos, até terminar aquela missão. Ele nunca desistia. Ele deixou o Senhor utilizar-se da sua vida, não somente para evangelizar, Durante um período de 41 anos, ele esteve no exterior, no estrangeiro, mas também para executar a façanha, por incrível que pareça, de traduzir as Sagradas Escrituras em mais de 30 línguas. A gente mal consegue aprender uma, Ele conseguiu aprender várias sozinho, gente, olha só. E daí fala que ele não era inteligente, você acredita nisso? O avô e o pai dele eram professores e sacristão na igreja anglicana da paróquia, Da onde que eles moravam. E aí ele aprendeu com o pai e com o avô, E continuou seus estudos, sem mestre, tá falando sem mestre. Aos 12 anos ele adquiriu o exemplar do vocabulário latino, por Duche, o qual decorou inteirinho. Aos 14 anos, ele iniciou a carreira como aprendiz de sapateiro e na loja que ele trabalhou, ele encontrou alguns livros, Alguns livros e aproveitou para estudar. Imagine que língua, gente. Grego. Olha só, depois fala que o menino não era dotado de inteligência. Foi nesse tempo que chegou a reconhecer que era um pecador perdido e começou a examinar cuidadosamente as Escrituras. Não muito depois da sua conversão, Ele com 18 anos de idade, ele estava já com 18 anos, Ele pregou seu primeiro sermão. Ele tomava emprestados livros para estudar, e apesar de viver na pobreza, ele não tinha dinheiro para comprar livros. Por isso que eu falo, quando a pessoa quer aprender alguma coisa, eles emprestam livros, eles fazem qualquer coisa, mas eles estudam. Não é desculpa. Ele adquiriu alguns livros usados. Um dos seus métodos para aumentar o conhecimento em outras línguas consistia em ler diariamente a Bíblia em latim, em grego e em hebraico. Eu estou aqui suando para aprender inglês e francês. E estou achando dificílimo. Imagina você aprender tudo isso aqui, Com a idade de 20 anos, ele casou-se. Mas como ele não ganhava, era pobre, não podia viver, só com dinheiro de pregação, ele começou a trabalhar de novo como fabricar sapatos. Foi durante o tempo que ensinava geografia, em Moulton, que Karen leu o livro As Viagens do Capitão Cook. E Deus falou à sua alma acerca do estado objetivo dos pagãos sem evangelho, aqueles que nunca conheceram Deus, Olha só o que ele fez. Na sua tenda de sapateiro, ele afixou na parede
um grande mapa mundi que ele mesmo desenhara cuidadosamente. Ele incluíra nesse mapa todos os dizeres disponíveis, o número exato da população, a flora, a fauna, as características dos indígenas e de todos os países. Enquanto consertava sapatos, levantava os olhos, né, de vez em quando para o mapa e meditava sobre as condições dos vários povos e maneira de os evangelizar. Ele ficava pensando como que ele poderia evangelizar, né, pessoas de outro país. Foi assim que sentiu mais e mais o chamado de Deus para preparar a Bíblia para os muitos milhões de hindus na própria língua dele. Ele queria ir para onde? Ele queria ir para, como falam? Índia, né? A denominação a que Guilherme pertencia, né, achava-se em de total decadência espiritual. E por isso que ele estava meio assim desanimado, e as igrejas não aceitavam muito quando ele falava que ele queria ir para outro lugar para pregar o evangelho. Achava que ele estava exagerando, né? Aí ele escreveu, foi durante os anos que se seguiram que ele esforçou-se ininterruptamente orando, escrevendo e falando sobre o assunto de levar Cristo a todas as nações. Em 1792, ele pregou seu memorável sermão sobre Isaías 54, 2, 3. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não os impeças, alonga as tuas cordas e firme bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Ele confiou nessa palavra de Isaías, né? Mais do que nunca ele desejou ir. Mas vocês acham que ele conseguiu? Ele conseguiu, gente, ir para onde ele queria, né? Ele resolveu pegar não era nem avião, né? Ele conseguiu embarcar em um navio que demorou algumas semanas, e pouco antes de partir, os missionários receberam ordem de desembarcar. Ele foi para a Índia. Ele queria ser missionário na Índia, né? E ele conseguiu. Não foi fácil ele conseguir, porque ele não tinha licença para entrar. Mas ele conseguiu entrar, assim mesmo. A sociedade missionária, apesar de tantos contratempos, continuou a confiar em Deus, conseguiram granjear dinheiro e comprar passagem para a Índia em um navio dinamarquês. Uma vez mais, Karen rogou, né, que sua esposa acompanhasse. Sua esposa não queria sair da onde ela morava para ir para a Índia, né, porque é um país totalmente diferente do dela, mas os amigos dele foi lá e convenceu ela, e ela foi com eles. A viagem demorou muito para ele chegar lá, né, e ele aproveitou essa viagem para ele ficar... estudar o bengali e ajudar um dos missionários na obra de verter o livro de Gênesis para a língua bengalesa. Já estava com projetos, né, para ajudar eles. Guilherme Keren aprendeu suficientemente o bengali durante a viagem para converter o povo. Pouco depois de desembarcar, começou a pregar e os ouvintes vinham para ouvir. Ele não queria passar vergonha e chegar lá sem saber nada. Ele queria chegar sabendo a língua deles. Ele percebeu a necessidade imperiosa de o povo possuir a Bíblia na própria língua. Assim facilitava para ele saber mais de Deus, né? E sem demora entregou-se à tarefa de traduzir. A rapidez com que aprendeu a língua da Índia é uma admiração para os maiores linguísticas. Então eu vou mudar, em vez de falar que ele... Aqui fala que ele não tinha era dotado de uma inteligência grande. Para mim ele era dotado sim, porque
Ele aprendia toda a língua que ele queria, não era obstáculo para ele. Ninguém sabe quantas vezes o nosso herói se mostrou desanimadíssimo na Índia, que ele estava num país totalmente diferente, né? A esposa não tinha interesse nos esforços do seu marido e enlouqueceu. Ela deve ter ficado com depressão profunda, né? Aqui não fala, mas diz que ela enlouqueceu. A maior parte dos ingleses com quem que ele teve contato, e que ele era inglês, né? O tinha como louco. Durante quase 2 anos, nenhuma carta da Inglaterra lhe chegou às mãos. Muitas vezes faltava o seu dinheiro e alimento, por isso que a mulher dele enlouqueceu, né? Para sustentar a família, o missionário tornou-se lavrador de terra. Empregou-se em uma fábrica de quê? De anil. Ele foi trabalhar numa fábrica de anil. Durante mais de 30 anos que ele foi professor de línguas orientais no colégio de Fort William. Fundou também o Serapore College para ensinar os obreiros. Sob a sua direção, o colégio prosperou, preenchendo um grande vácuo na evangelização do país que necessitava. Ao chegar à Índia, que ele continuou os estudos e começaram ainda quando menino. Não somente fundou a Sociedade de Agricultura e Horticultura, mas criou um dos melhores jardins botânicos. Redigiu e publicou Hortus Bengalenes, o livro Flora Indica. Outro de suas obras foi considerada obra-prima por muitos anos. É só vocês procurarem que vocês vão achar os livros que ele escreveu. Não se deve concluir, contudo, que para Guilherme Karen a horticultura fosse mais do que um passatempo. Passou também muito tempo ensinando nas escolas de crianças pobres. Mas, acima de tudo, sempre lhe ardia no coração o desejo de se esforçar na obra de ganhar alma. Era o objetivo dele. Quando seus filhos começou a pregar, Karen escreveu: meu filho Félix respondeu à chamada para pregar o evangelho. Anos depois, quando esse filho aceitou o cargo de embaixador da Grã-Bretanha no Sião, o pai, desapontado, angustiado, escreveu para um amigo. Félix encolheu-se até tornar-se o embaixador. Ele não ficou feliz. Durante o período de 41 anos que passou na Índia, ele ficou 41 anos, não visitou a Inglaterra, falava, embora com dificuldade, mais de 30 línguas na Índia, dirigia a tradução das escrituras em todas elas e foi apontado ao serviço árduo de tradutor oficial do governo. Escreveu várias gramáticas indianas e compilou notáveis dicionários. Compilou é reescrever de idiomas bengali, mariti e sânscrito. O dicionário do idioma bengali consta de 3 volumes. Inclui todas as palavras da língua, traçadas até a origem e definidas em todo sentido. Olha como que ele era inteligente, né, gente? Tudo isso era possível porque sempre economizava o tempo, segundo se deduz, do que escreveu seu biógrafo. Desempenhava essas tarefas hércules, sem pôr em risco a sua saúde, aplicando-se metódica e rigorosamente o seu programa de trabalho anos após anos. Divertia-se passando de uma tarefa para outra. Dizia-se que perder mais tempo trabalhando constantemente, indolentamente, do que nas interruptas visitas, né? De visitas. E assim ele continuou a vida dele lá, né, na Índia. E aí fala que levantei-me hoje às 6, li um capítulo da Bíblia hebraica, passei o resto do tempo até às 7 em oração. Ele assistia o culto, ele lia, ele fazia tudo. Com a idade avançada, seus amigos insistiam que diminuísse os seus esforços, mas a sua versão na atividade era grande, né? Ele não admitia. Finalmente, em 9 de junho de 1834, com 73 anos, ele veio a falecer. A humildade era uma das características mais destacadas da sua vida, né? O grande doutor, que ele não era sapateiro, alguém perguntava, ele falava, não, ele apenas fazia um remendo grande. Quando ele
faleceu. Negaram que ele tivesse um enterro digno, né? Lá no país dele. Mas ele não, a família dele não ficou triste com isso aí, né? Mas aí eles viram que ele fez muito mais do que ao morrer, porém o governo mandou, né, içar as bandeiras meia haste em honra ao herói que fizera mais para a Índia do que todos os generais britânicos juntos. Calcula-se que traduziu a Bíblia para a terça parte dos habitantes do mundo. Assim escreveu um dos seus sucessores, o missionário Enger. Não sei como que ele conseguiu fazer nem a quarta parte das suas traduções, né? Faz cerca de 20 anos, em 1855, que alguns missionários, ao apresentarem o evangelho no Afeganistão, país da Ásia Central, acharam que a única versão que esse povo entendia era o Pashto, feito por ele, né? Porque ele... Mas a sua obra continua viva até hoje, viu, gente? Todo mundo agradece muito o serviço que ele fez. Saiu do país dele, né? Nunca mais voltou para lá, só depois de morto. Mas ele deixou um grande legado. Isso aí pra gente ver, né? Nunca subestime as pessoas, nunca acha que a pessoa é boba, é burra, não sabe nada, né? Que Deus capacita as pessoas, tá? Nós vamos ler Salmo 6, tá? Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos que praticam iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhar-se-á, perturbar-se todos os meus inimigos. Tornem atrás ou envergonhem-se no momento. Abençoe todos que estão fazendo esse curso de fé, desses grandes homens que deixaram grandes legados, Senhor. Não deixe que nós percamos a fé, a esperança em dias melhores. Abençoe a todos, proteja todos aqueles que estão sendo perseguidos, massacrados. Que o Senhor coloque o seu exército de anjo no nosso país e faça um grande mover, meu Pai. Abençoe todos aqueles que estão acamados com câncer, Senhor, que estão desanimados, Senhor, que fazem tratamento muito difícil, Senhor, e muitas vezes eles não vê melhora, Senhor, que só sua mão sobre eles para o livrar, Senhor. Abençoe a que estão presos inocentemente, Senhor, solta eles dos cárceres, Senhor. Faça um grande mover no nosso meio, Senhor, principalmente nos 3 poderes, Senhor. Faça um grande mover, meu Pai. Abençoe a todos, no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém, amém. Muito obrigada. Até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus, tá? E vamos continuar nosso curso. Espero que vocês estejam gostando, viu? E vamos em frente, que Deus é maior, tá bom, gente? Obrigada.